Meus queridos, meus amados irmãos, amigos, você que nos ouve, você que nesse momento nos assiste, você que pela primeira vez está chegando a este canal, queridos, eu tenho o imenso prazer de cumprimentar a você e toda a sua casa, toda a sua família, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz possa permanecer, que esta paz possa ficar, que esta paz possa continuar em nosso coração, não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Queridos, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5, está escrito: Antes que fosse formado no ventre materno, eu te conheci. Antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Glória a Jesus. Meus amados, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Quero pedir licença para mais uma vez entrar na sua casa, através do seu receptor, do seu meio de comunicação. Eu peço ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que abençoe a sua vida, que abençoe a sua casa, que recompense a você pelos minutos e segundos que você tem deixado os seus afazeres para juntos meditarmos na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Queridos, a palavra de Deus, ela nos diz que nós não escolhemos a Jesus, mas que foi Ele que nos escolheu e nos nomeou para que vá e dê frutos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não merecíamos ser salvos, somos salvos pela misericórdia de Deus. E tudo que somos, agradecemos e louvamos a Deus, porque Ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Quando olhamos para este versículo, nós entendemos, compreendemos que o ser humano não é nada se Deus não tiver na vida dele. Hoje somos o que somos, porque fomos escolhidos por Deus. Quantos livramentos Deus já nos tem dado. Deus tem sido misericordioso para com as nossas vidas, porque, queridos, se fosse pela vontade do adversário das nossas almas, ele já teria nos tragado e nos engolido vivo. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus nos escolheu. Aquilo que o homem despreza, aquilo que o mundo rejeita, ainda tem, louvado seja Deus, um valor para o nosso Deus. Nós hoje estamos anunciando este evangelho não porque somos merecedores. O nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra, e em nosso lugar poderia ter enviado os anjos para pregar a sua palavra, enviado uma comitiva celestial para anunciar a sua palavra aqui na terra, mas ele nos escolheu. Louvado seja Deus. Ele nos separou. Antes que nós fôssemos gerados, antes que nós saíssemos do ventre da nossa mãe, Deus já teria executado um projeto, um plano para a minha e para a sua vida.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus não escolhe o ser humano pela aparência. Deus não vê a aparência do homem. Louvado seja Deus. Deus vê o coração do ser humano. Muitas vezes nós julgamos as pessoas pela aparência. Às vezes nós menosprezamos as pessoas por não ter uma condição financeira suficiente. Às vezes nós escolhemos as pessoas pela sua posição social. Deus não quer isso. Deus não escolhe pela aparência. Deus não escolhe pela posição social. Deus escolhe e separa aqueles que antes que saísse do ventre materno, Deus já teria traçado um propósito e um projeto na vida desta pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Pois o Senhor chega para o profeta Jeremias e disse a ele que antes que ele fosse formado no ventre materno, o Senhor já teria um propósito na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Pare para meditar. Pare para analisar. Em quantas situações difíceis nós já passamos? Em quantos lugares perigosos nós já entremos? Estamos aqui contando a história. Não, irmão, porque você se acha autossuficiente? Não, senhores. É pela misericórdia de Deus. É pelo projeto que Deus tem na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os escapes e livramentos que nós temos alcançado é porque o plano de Deus ainda continua em evidência em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Pois o Senhor se apresenta ao profeta Jeremias e fala e diz a ele claramente: antes que tu fosse formado no ventre materno, eu já te conhecia. Queridos, Deus conhece a nossa vida. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe do projeto que Ele tem para conosco. Nunca pense que o plano de Deus vai falhar na sua vida, na vida da sua família. Porque se Deus tem um projeto, se Deus tem um plano para você, passe o que passar. Ele mesmo disse que a sua palavra não passarão os céus e terra, mas aquilo que ele falou, que ele prometeu, que ele projetou para minha e para a sua vida, irá acontecer, porque Deus é fiel. Se Deus tem um projeto na tua casa, se Deus tem um projeto na vida dos teus filhos, na vida da tua família, custe o que custar, queridos. Passe o que passar, louvado seja o nome do Senhor, Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Bendito seja Deus. Então o Senhor se apresenta ao profeta Jeremias e diz a ele claramente que antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor já teria um projeto para a vida do profeta Jeremias. O Senhor já teria um plano traçado para a vida deste profeta. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não escolheu Jeremias porque Jeremias era bom. O Senhor não escolheu Jeremias porque Jeremias era capacitado. Muitas vezes a gente olha muito para esse lado, pela capacidade das pessoas. Não, o Senhor escolheu Jeremias antes que Jeremias saísse do ventre, antes que ele fosse gerado. O Senhor já teria um plano escrito, uma história escrita na vida do profeta Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você entenda, que você compreenda que o plano de Deus para você ainda não se acabou. O plano de Deus na sua vida ainda não se encerrou. Louvado seja o nome do Senhor.
Às vezes o ser humano coloca muitos obstáculos para fazer as coisas para Deus. Às vezes o ser humano ele coloca bastante dificuldade para exercer aquilo que Deus tem projetado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E isso às vezes entristece o coração de Deus. Isso entristece o coração do Senhor, porque todos nós, eu sempre uso uma frase, quero voltar a dizer, Deus não escolhe vasos inúteis, não, senhores. Todos nós, Deus escolheu com propósito, com uma finalidade e com um objetivo. O ser humano é que às vezes quer impedir o agir de Deus na sua própria vida e bota a culpa no Senhor. Não, mas às vezes é a própria pessoa, louvado seja Deus, que coloca dificuldade, coloca obstáculo naquilo que Deus tem para a sua vida. Mas Deus não é. Deus é fiel. Deus é bom o tempo todo. Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não merecíamos nada e não valíamos nada, mas pela sua infinita bondade, pela sua eterna misericórdia, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou, não pela nossa capacidade, não por nossos méritos, mas pela sua bondade. Louvado seja o nome do Senhor. Pois o Senhor se apresenta ao profeta Jeremias e diz a eles: antes que tu fosse formado no ventre materno, Deus conhece a vida do homem, Deus conhece a vida da mulher, Deus conhece toda a nossa trajetória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe de tudo ao nosso respeito. Antes que ele fosse formado no ventre materno, disse o Senhor: eu já te conhecia, ou eu te conhecia. Antes que saísse da madre, eu te consagrei. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Nunca queira desafiar um ungido de Deus, um consagrado de Deus, um escolhido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora quero que você entenda. Existem várias escolhas feitas por Deus. E quem somos nós, queridos, para impedir o trabalhar de Deus? Quem somos nós para impedir o agir de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Não toque no ungido, no consagrado, no escolhido por Deus, porque você pode se dar mal. O Senhor disse a Jeremias: antes que tu saísse da madre, antes que tu fosse gerado, eu te conhecia, eu te consagrei. Jeremias, eu te dei as nações por profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba-se que existe só dentro desse versículo várias qualidades da vida do profeta Jeremias. Porém, Jeremias não conhecia todas as qualificações que o Senhor tinha dado a ele. Assim como nós também não conhecemos, não sabemos do projeto traçado que Deus tem na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não sabemos absolutamente nada do que Deus tem para fazer ao nosso respeito. Por isso, às vezes, o ser humano ele murmura. Por isso, às vezes, o ser humano, ele, louvado seja Deus, ele questiona a Deus. Bota dificuldade, bota obstáculo. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele não tem visão para entender, para conhecer o plano de Deus na sua vida. Pois só no versículo de número 5, o Senhor revela a Jeremias várias qualificações. Mas Jeremias, louvado seja Deus, ele começa a colocar obstáculos. Ele começa a colocar dificuldade para executar o plano de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 6,
Está aí a dificuldade que Jeremias bota para exercer, para cumprir a vontade do Senhor na sua vida. Pois ele começa a colocar muitos obstáculos. Ele disse claramente ao Senhor que ele não saberia falar. Quem disse, queridos, que Deus conta com a capacidade humana? Quem disse que Deus, quando quer usar, ele vai, louvado seja o nome do Senhor, precisar da sabedoria humana? Não, senhores. Deus, quando quer usar, Deus, quando quer levantar alguém, Deus, quando tem um propósito na vida de alguém, louvado seja o nome do Senhor, passe o que passar, o projeto de Deus ele vai cumprir. Não estou dizendo que você não deve se capacitar. E hoje, no mundo em que a gente vive, é necessário o ser humano se capacitar. O ser humano, louvado seja Deus, ele tomar uma decisão na vida. Mas quando Deus tem um projeto, passarão céus e terra, mas ele cumprirá. Jeremias começa a dizer ao Senhor, começa a botar várias desculpas, vários obstáculos, louvado seja o nome do Senhor, para tentar convencer a Deus que ele não seria capaz, que ele não tinha esta capacidade. Ele diz ao Senhor, eu não sei falar, eu não tenho forças, eu não tenho capacidade de ser um dos teus mensageiros. Só que o Senhor já tinha dito a Jeremias que ele tinha constituído Jeremias a profeta. Louvado seja o nome do Senhor. E Jeremias começa a botar desculpa e dificuldade, dizendo que não sabia falar, que ainda era uma criança. Ora, queridos, se Deus usou uma jumenta, ele não vai usar uma criança. Eu quero que você entenda uma coisa, já estamos encerrando esta meditação. Eu quero que você entenda que o plano de Deus na sua vida é Ele quem faz. É Ele quem elabora. É Ele quem projeta e é Ele quem executa. É aquilo que já lhe disse. Deus não nos usa pela nossa capacidade. Não, senhores. Nós somos analfabetos diante de Deus. Nós não sabemos se expressar diante de Deus. Deus é sábio. Deus é inteligente. Deus é criador de todo o universo. Eu quero deixar esta mensagem ao seu coração e quero que você entenda que o plano de Deus ainda continua em evidência. E não diga para Deus que você não é capaz, porque a sua capacidade não vem de ti, vem do Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe.